Bem-vindos ao Clube Privado, é um programa de entrevistas em conjunto com o Diário As Beiras, Voz do Mondego Rádio e Figueira TV. Para hoje convidamos Daniel Santos. Candidatou-se pelo movimento independente Figueira 100% em 2009. Este movimento elegeu 2 vereadores e 5 deputados municipais. No entanto, nas eleições autárquicas seguintes, em 2013, não se recandidatou e entrou num longo estado de hibernação. É com Daniel Santos que vamos iniciar esta entrevista. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo por perguntar-lhe e se um grupo de cidadãos achar oportuno e útil revitalizar o movimento Figueira 100%, na sua opinião, tem condições para voltar a protagonizar uma candidatura autárquica, o movimento, uma vez que está afastado da atividade política e social também, porque a associação que lhe dá nome também está em hibernação, pelo menos tudo quanto se sabe, mas perguntava eu, terá condições para, com o mesmo nome, voltar a disputar as eleições autárquicas, uma vez que há muitos figueirenses que consideram que o movimento perdeu a grande oportunidade de dar continuidade ao seu projeto em 2013? Bem, antes de mais nada, eu queria cumprimentar todos os ouvintes, todos aqueles que nos veem através da Figueira TV e também os leitores do Jornal As Beiras, e em especial assim, que tem desempenhado um papel extraordinário na divulgação daquilo que é a opinião dos figueirenses relativamente à sua terra. Em relação à questão que me coloca... Também é a Voz do Mondego Rádio, não é? É a Voz do Mondego Rádio, naturalmente. Eu também disse aqueles que nos ouviam também, sim. Portanto, na Voz do Mondego Rádio. Em relação à questão que me coloca, eu quero desde já ser muito claro. Evidentemente que eu percebo que me coloca a questão, porque eu, a semana passada, escrevi uma crónica que se chamava exatamente E se? Esse título, que é a interjeição com que se termina a crónica, porque se fala na possibilidade de, eventualmente, vir a surgir, ou no apoio que, eventualmente, se pode dar a um grupo de cidadãos que queira candidatar-se à Câmara Municipal da Figueira da Foz, é, no fundo, uma provocação, um desafio que está a ser lançado, que eu aproveito para lançar junto de todos aqueles que têm sido críticos, sistematicamente críticos, da forma como o Conselho tem sido administrado e, portanto, tem que também utilizar a oportunidade, os meios que a legislação lhe permite, para fazerem, de facto, uma candidatura. Eu sou muito claro acerca dessa matéria. Poderá eventualmente inferir-se que eu próprio, tendo protagonizado... Mas isso é que eu lhe quero perguntar. E se o movimento Figueira 100% despertar finalmente, eu digo finalmente porque já tem sido anunciada a marcação, não a marcação da hora, nem muito menos do dia, mas a intenção, tem sido anunciada a intenção de revitalizar, de recuperar o movimento, e se o movimento voltar ao ativo, o engenheiro Daniel Santos voltará a encabeçar uma lista à Câmara? Não, eu vou ser muito claro. Ou à Assembleia Municipal? Essa é outra questão. Ou seja, aliás, eu devo dizer o seguinte sobre essa matéria. Portanto, está posto de lado, posta de lado a possibilidade de eu alguma vez me voltar a candidatar. À Câmara. Seja diretamente através da Associação Figueira 100%, seja através de um outro movimento de cidadãos qualquer, cuja intenção seja equivalente àquela que ocorreu quando das eleições de 2009, mas isto não significa que eu não esteja disponível para dar o meu apoio e para, inclusivamente, encabeçar uma candidatura a outros órgãos, designadamente à Assembleia Municipal, que, aliás, de resto, já presidiu. Eu já passei por lá e foi uma tarefa que desempenhei com muito agrado, com muita satisfação, porque realmente fui ali uma espécie de mediador, que é aquilo que é o Presidente da Assembleia Municipal. Aliás, de resto, quero cumprimentar o engenheiro José Eduardo, porque, tanto quanto sei, tem desempenhado de acordo com essa forma de estar, essa função. Aliás, de resto, é o que tem acontecido um pouco com quase todos. E, portanto, fica muito claro que o Daniel Martins Santos não se vai candidatar mais à Câmara Municipal. Mas à Assembleia Municipal? A Assembleia Municipal pode eventualmente acontecer. Por um movimento, seja ele Figueira 100% ou a 50%, ou por um partido...
Eu também vou ser claro acerca dessa matéria. Para um partido, jamais. Sobretudo enquanto os partidos se comportarem da forma como se comportam. A última vez que um político disse jamais, não foi bem assim. Mas, ouça, eu tive essa possibilidade. Estou a referir-me a Mário Lino, não é? Exatamente. Ministro das Obras Públicas. Exatamente. Eu tive essa possibilidade. Fui, enfim, sondado, não direi que fui convidado, mas fui sondado, aliás, por mais que uma vez, em determinada altura, não vou revelar aqui pormenores, para ser candidato para um determinado partido. Na altura, eu não tinha filiação partidária. Mas depois do movimento? Antes do movimento. Fui sondado e não aceitei. Não aceitei precisamente porque entendia que o comportamento que os partidos estavam a ter, que de resto mantêm, não justificava... Mas, para a Câmara? Para a Câmara Municipal. Um exatamente. Partido do Arco do Poder? Um partido do Arco do Poder. Então, teria sido o PSD ou o PS, mas o PSD duvido porque tinha Duarte Silva como candidato assumido, não é? Sim, mas eu não vou fazer aqui revelações dessas. Senhor Daniel Santos, repare, isto por exclusão de partes, não sendo o PSD, só pode ter sido o PS. Ou seja, eu não vou entrar por aí, não vou fazer a revelação, porque naturalmente que as pessoas que me sondaram também o fizeram dentro de um certo secretismo e mesmo tendo passado já alguns anos, também não lhe estou a dizer quando é que isso aconteceu. Mas acabaram por trocar um engenheiro por um juiz? Não sei, portanto, como lhe disse, não vou fazer essa revelação, não vou dar indícios quando é que isso aconteceu. Certo, mas também o mais importante não é isso, o mais importante é que esse facto, esse indício, esse não foi um convite, mas foi uma aproximação, fez despertar em mim e noutros cidadãos com quem eu conversava habitualmente, que eram, enfim, pessoas de variadas áreas político-partidárias, e fez-nos despertar, de facto, esta intenção de podermos agrupar um conjunto de individualidades que se candidatassem à Câmara, e dessa origem depois aquilo que foi o movimento Figueira 100%, que, na minha opinião, na opinião geral, teve muito sucesso no trabalho que desenvolveu para se candidatar à Câmara. Precisamente pelo sucesso eleitoral que obteve em 2009, os figueirenses que votaram no movimento Figueira 100% e provavelmente aqueles que também não votaram, não compreenderam por que motivo não se recandidatou o movimento em 2013. Porque fica a ideia de que, e eu pergunto-lhe, o objetivo do movimento era retirar a maioria absoluta ao PSD ou ao PS, ou era fazer o PSD perder as eleições, porque pode-se retirar qualquer ilação, uma vez que não se recandidatou em 2013. Porque o próprio engenheiro Daniel Santos e outros dirigentes do movimento disseram, justificando-se a não recandidatura, que o papel do movimento estava cumprido, que já havia sido cumprido em 2009, porque a conjuntura era diferente. O que é que mudou então, entretanto? Não, o que acontece é que uma das razões que levou ao surgimento do movimento 100% foi aquilo que era o comportamento tradicional dos partidos, que atingiu o seu pico mais negativo precisamente no mandato anterior àquele que nós nos candidatávamos. O último mandato do Duarte Silva. Exatamente, porque efetivamente houve ali uma série de problemas entre vereadores do Partido do Poder que levaram a que a Figueira tivesse ficado prejudicada. E, portanto, houve claramente não uma intenção clara, nítida, de derrotar quem quer que seja, ou de retirar quem quer que seja, mas de acabar com aquele estado de coisas, com aquela maneira. E conseguimos, porque depois, quando o PS ganhou as eleições, e foi eleito o Sr. Dr. João Ataíde como Presidente da Câmara, na realidade houve alguma contenção por parte quer do PS, quer do PSD, porque não havendo maioria absoluta, o facto é que os vereadores da Figueira 100% eram ali como que um fiel da balança. Um fiel da balança e o Sr. Dr. João Ataíde percebeu isso e realmente teve ali algum cuidado. Embora também deva dizer muito claramente, não sei se alguma vez disse isto, que nós fomos sondados para, eventualmente, participarmos na gestão executiva da Câmara, mas através de um meio que era aquele que nós não subscrevíamos, foi quando nos disseram que tinham ali um lugar para nós, quando nos disseram, temos aqui um lugar para vocês. Bom, nós ficámos muito admirados, nós não estávamos ali por causa dos lugares, que estávamos ali era para discutir um programa. O PS tinha ganho a Câmara, tinha 4 vereadores, nós tínhamos 2 vereadores, eles tinham que abdicar de uma parte do seu programa e nós tínhamos que abdicar muito mais. E o PSD tinha 3 já agora.
O PSD tinha 3. Mas, engenheiro Daniel Santos, acabou já por explicar porque é que o movimento surgiu e se candidatou às autárquicas em 2009, devido ao comportamento dos partidos, e com a maioria relativa o governo camarário também teve outra atitude, mais dialogante. Então o que é que mudou de 2009 para 2013? Só mudou o PSD, que estava na oposição, e os vereadores não votavam em sentidos contrários, como tinha acontecido, em sentidos diversos, como tinha acontecido anteriormente, quando era poder? Foi só isso que mudou? Não, vamos lá ver. O movimento de esquerda 100%, ou um movimento de cidadãos que se propõe, como este, induzir no comportamento dos partidos novas formas de estar, não é eterno. O que procura, naturalmente... Mas também ninguém esperava que fosse tão efêmero. Não, isso aí também é verdade. Estou completamente de acordo. Mas a questão também é essa. A determinada altura, qualquer grupo, não apenas uma associação como a Figueira 100%, qualquer grupo começa a ter alguns tiques que são próprios de grupos políticos deste género. Também tiques dos partidos. E, portanto, eu tive também, dentro da associação, algumas dificuldades que era preciso gerir. Pois teve com o vereador Vítor Guedes, exatamente, teve com o Carlos Santos na Assembleia Municipal e outros problemas. E porquê? Pergunto-lhe isso porque o núcleo duro do movimento era constituído por ex-militantes do PSD e do PS. Transportavam esses tiques partidários para o movimento? Não necessariamente, mas... No caso do Sr. Engenheiro, foi militante, foi vice-presidente de Santana Lopes, foi presidente da Assembleia Municipal pelo PSD, é também, digamos, uma referência do PSD, não é? Sim. Embora depois tivesse desfiliado. Pois, exatamente, porque, aliás, já tive a oportunidade de publicamente explicar isso, porque realmente, quer dizer, eu acabei por ser induzido a andar ali pelo PSD. Isto é uma história pessoal, evidentemente, não sei se isto interessa muito às pessoas que estão a ouvir, mas há aqui uma história pessoal, porque eu sou intrinsecamente um social-democrata. Tal não significa que alguma vez, enquanto não tivesse percebido bem o que era o PSD, que alguma vez me tivesse identificado totalmente com a linha que o PSD tem tido ao longo do tempo. Estou a falar no PSD a nível nacional, e porque nada é consonante com aquilo que é efetivamente a social-democracia. Enquanto às vezes muita gente diz que o próprio PS ultrapassa a social-democracia pela direita. Portanto, a social-democracia não é nada disto que nós temos visto para aqui, nem o socialismo democrático. É uma violação grave do Código da Estrada, agora. Exatamente. Mas neste caso do Código Político ou Ideológico. Exatamente. Mas é em relação, como eu estava a dizer... Há os tiques partidários no interior do movimento. Exatamente. Quem é que os levou para lá? Foram vocês? Mas a razão foram vocês que os levaram para lá? Naturalmente, não digo que não. E, portanto, quer dizer, este grupo poderia lá estar, poderia candidatar-se mais alguma vez, mais duas vezes, naturalmente, mas naturalmente que não iria ter o mesmo tipo de votação, porque a novidade também ajudou, a esperança, a expectativa de que efetivamente iria surgir alguma coisa de novo, e não houve essa oportunidade. Mas havia uma coisa que era importante, é que eu sempre disse, e ao contrário, enfim, que algumas pessoas poderão pensar, não estava na minha ambição sequer ser Presidente da Câmara, nem por um partido, nem por um movimento independente. Pronto, mas só para dizer o seguinte, quando estávamos na fase final daquele mandato, eu pus a questão aos meus companheiros da associação, dizendo-lhes que não queria ser candidato a Presidente da Câmara. E eu, como percebo que era o rosto mais visível, percebi que havia algumas dificuldades. Ainda houve alguma tentativa, ainda houve algumas conversas com algumas pessoas, mas delas resultaram também algumas dificuldades por parte de todos que faziam parte do grupo. Bom, e, portanto, as coisas foram assim. Então, mas não estou muito satisfeito com o resultado. Vamos por partes. Admitiu que quem levou os tiques partidários para o movimento foram vocês. Fomos nós. Aqueles que vinham dos partidos. Claro. O caso do António Jorge Pedrosa, Daniel Santos, Vítor Guedes, sobretudo o núcleo duro do partido. Mas há uma coisa, Sr. Engenheiro, que o movimento nunca saberá que resultado teria em 2013, porque ele não concorreu às eleições. O que é que o leva a acreditar que o resultado teria sido outro? Porque é que não deram o benefício da dúvida aos vossos eleitores e àqueles que acreditaram no movimento?
Não, mas a razão foi esta. Eu próprio já tinha dito que não me candidatava. Mas Vítor Guedes quis candidatar-se. Não contou com o apoio? Não, isso foi numa fase muito posterior, foi numa fase em que já não era possível construir sequer o que quer que seja. Mas se ele queria avançar, não, mas claro que ainda era possível construir uma candidatura. Antes disso tinham estado a ser ensaiadas outras possibilidades. Chegaram a falar em Carlos Santos, Carlos Fernandes. Exatamente. Professor da Universidade de Aveiro, que é Figueirense. De Aveiro, exatamente. Portanto, houve de facto algumas conversas e, portanto, a hipótese de Vítor Guedes surgiu já muito tarde e já não havia nenhuma possibilidade de recuperar, enfim, toda aquela base de apoio que nós tínhamos tido antes. Era impossível. Ou foi a base do movimento, os alicerces e os pilares que não apoiaram Vítor Guedes nessa tentativa? Não, isto não foi ensaiado, portanto eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que... De um jantar, eu creio que foi em 2015 que tive a oportunidade de surpreendê-los. Presumo que não terá sido uma surpresa agradável, porque estavam a jantar e os jantares são sempre recatados. Eu, pelo menos, é isso que se pretende no conhecido restaurante da Figueira da Foz, em que estava o núcleo duro do movimento Figueira 100%, e foi-me dito na altura que estava em hibernação, mas que em breve iria sair desse estado. Já passou um ano, talvez mais, não é? Sim, mas isto é uma longa hibernação. Tenho a certeza que ainda está vivo, ainda o movimento, ou passou da hibernação para a morte. À medida que o tempo vai passando, a probabilidade de não sair do estado de coma é maior. Essa é que é a realidade. Então agora já está em estado de coma induzido. Eu não sei se é induzido, se é natural. Eu não sei. O facto é que está em estado de coma, portanto, e a probabilidade de de se revitalizar é cada vez menor. Mas eu acho que a questão não passa por aí. Na minha opinião... Sim, mas porquê é que não foi revitalizado? Como diz? Porquê é que ainda não foi revitalizado? Não foi, porque de facto, quer dizer, nunca conseguimos criar um cimento agregador suficiente para manter, até como associação cívica, com outras finalidades que não fossem exclusivamente políticas, entre nós, que levasse... Então vai acabar a associação em breve? É bem possível que acabe. É breve? Possível, mas se a associação tem ainda representa ainda para algumas pessoas, para alguns figueirenses, alguma coisa, pode acontecer, aliás está nos seus estatutos, a possibilidade de a associação vir a apoiar outros grupos que mantenham objetivos, de cidadãos, que mantenham objetivos equivalentes àqueles que eram... E se esses grupos já estiverem a ser formados, como ao que tudo indica que está a acontecer? Sim, também eu não sou propriamente estranho a essa... Movimentação. A essa movimentação. Ou portanto, esse movimento. Já há um movimento. Eu não sei se há um movimento. Há uma coisa que eu lhe vou dizer. Eu não sei, portanto, fala-se, mas eu também lhe recordo que durante anos a fio, nas vésperas ou nos anos anteriores às eleições, isso aparecia com muita frequência. Sim, mas o Sr. Teixeira acabou de dizer que não é estranho a essas movimentações. Não sou estranho. Procuro informar-me e ter uma noção daquilo que se passa. Não é um dos protagonistas? Mas há uma coisa que lhe digo... Não é um dos protagonistas? Não sou. Isso claramente, não sou. E há uma coisa também que lhe quero dizer relativamente a esta maneira, sobre essa questão. É que se há coisa que eu abomino sobre essa matéria é que há alguém que quer formar um grupo para vir candidatar-se à administração da sua cidade, utilize uma barriga de aluguer. Isso não é a solução que me agrada. E é a solução que eu não subscrevo. Está a falar de quem? Não estou a falar especificamente de ninguém, mas até no ano em que eu me candidatei e que o Figueira 100% se candidatou, isso aconteceu. O falecido Dr. Javier Vigo candidatou-se através de um partido, e em nome da Figueira. Um partido que não tinha até tradição na Figueira, mas o que é válido... Também não tem tradição na Figueira, o MPT, o Partido da Terra, sim, e o PPN, e integra... E o CDS já está a perder a tradição que tinha também, integram a coligação, ou integraram a coligação Somos Figueira, que liderou o PSD. Sim, mas eu de qualquer maneira, não é matéria que me agrada. O que eu acho é que administrar a cidade é um bocado diferente do que fazer uma política tradicional. Eu já tive a oportunidade de escrever numa crónica. A política tradicional, ou a nível nacional, digamos assim, tem outras nuances, em que a ideologia é uma questão muito forte, enfim, na definição dos partidos. A ideologia, no que diz respeito à administração da cidade, é menos importante.
é menos importante. O que importa é as pessoas terem uma íntima relação com aquilo que querem administrar, que é a sua cidade, é o seu concelho, tenham um íntimo conhecimento do que se lá passa e queiram administrar o melhor possível, independentemente até das tendências ideológicas que tenham. Nesse registro, nesse desiderato, que é governar um concelho a bem dos municípios, os partidos são descartáveis? Não, de maneira nenhuma. Tem é que se refundar. Isso tem que se refundar. E são os movimentos, vão ser os movimentos que vão obrigar os partidos a refundarem-se? Não, deviam ser os cidadãos, e os cidadãos também através de movimentos desta natureza, de grupos. Não, movimentos podem ser formalizados ou não, sim, isso é verdade. Portanto, os grupos de cidadãos, isto é, eu acho que o que é importante é os figueirenses tomarem consciência daquilo que querem. E já agora permita-me transpor esta questão para aquilo que é a minha visão acerca daquilo que se passa aqui na Figueira da Foz. O mais importante é o presente e o futuro. Sim, mas eu vou perguntar... Nós vamos ter tempo para isso. Sim, muito brevemente. Eu vou perguntar-lhe, em registro de análise política, que balanço é que faz do trabalho de João Ataíde neste segundo mandato com maioria absoluta? O trabalho dele é o trabalho que eu estou convencido que qualquer outro que seria obrigado a fazer, designadamente na área financeira. O Sr. Presidente da Câmara ufana-se do sucesso financeiro e ainda bem que é assim, porque realmente herdou uma dívida de cerca de 90 milhões, consolidada, não é? E hoje suponho que são só cerca de 20 milhões que faltam e, portanto, o plano de saneamento financeiro será cumprido com facilidade. Mas será cumprido com o Dr. João Ataíde, como seria cumprido comigo, como seria cumprido com outro candidato. Até porque, como se sabe, hoje as condicionantes impostas pela legislação a isso obrigam. Mas a Figueira de Foz estava mal, desse ponto de vista. Foi corrigida, ainda bem. O Dr. João Ataíde fez um bom trabalho, mas é um trabalho que todos os outros tinham obrigatoriamente que fazer, a menos que fossem incompetentes. E, portanto, não é assim um mérito tão extraordinário. Há uma coisa que, na minha opinião, que é importante e que nós não sabemos. A Figueira da Foz, como outras cidades, tiveram, digamos, uma âncora, constituíram-se como uma âncora em determinada época do seu percurso de sucesso. Mas se acabou. Nós temos que olhar para o futuro e temos que perceber exatamente de onde é que a Figueira quer ir. Dou-lhe um exemplo. A Figueira da Foz tem um plano estratégico. Foi aprovado um plano estratégico. Tive cuidado de o ler. É um documento técnico em que se faz a análise de cada um dos setores através daquele sistema de análise SWOT, das ameaças, das oportunidades e tudo isso, e depois chegam a conclusões de que naquele eixo devem-se tomar estas ações, devem-se tomar aquelas ações. Bom, o facto é que, não tendo sido participado pelas pessoas, pelos cidadãos, esse plano estratégico pode não produzir nenhum resultado. Quer dizer, pode ser um conjunto de palavras que é igual para a Figueira, como é quase igual para outra cidade que tenha características equivalentes, por estar no litoral, mas que na prática depois não resulta em nada. O que é importante é que nós conheçamos os objetivos, onde é que se pretende chegar, mas de uma forma absolutamente clara. Eu acho que o sistema político... Não tem havido essa clareza, não tem havido essa transparência de objetivos. Nós não sabemos. Transparência no sentido de mostrar aquilo que se pretende fazer, não é? Não tem. É curioso porque o Sr. Presidente da Câmara, no preâmbulo do plano estratégico, invoca lá uma frase do Séneca que diz que para quem não tem rumo, todos os ventos são desfavoráveis. Então isso é navegar à vista? É um pouco navegar à vista, mas isto não tem a ver exclusivamente com esta Câmara. Isto tem a ver também com o sistema político que obriga a que os políticos criem as condições para se recandidatarem e ganhar as eleições ao fim de 4 anos. Não há um vínculo acima deles de onde fiquem, perdoa a redundância, vinculados os grandes projetos que têm que ficar acima daquilo que são a vontade do Presidente da Câmara. E a oposição? Como é que está a ver o trabalho da oposição, agora sem o movimento Figueira 100%, liderada pelo PSD? A oposição está a fazer um trabalho político que enfim, não resulta em nada porque, de facto, quem está no poder tem a maioria absoluta e, portanto, faz aquele papel habitual de quem faz oposição por oposição. Também não é a forma mais recomendável. Sobretudo quando... E
e já agora vou... Não reconhece à coligação Somos Figueira, que já não existe, não é? Mas sim o PSD, que estão a fazer uma oposição construtiva. Não, tem feito algumas propostas, e algumas propostas eu já percebi que têm sido aceitas. Aliás, algumas delas até, perdão uma expressão, têm entalado o Executivo, porque efetivamente eles têm tido a capacidade de se antecipar em algumas das propostas, mas nenhuma delas é de fundo, porque há aqui dois níveis fundamentais. Eu não interessa... Mas muito rapidamente, Sr. Engenheiro. Muito rapidamente. Há dois níveis fundamentais. É o que está em cima, que é estabelecer os objetivos. Para onde é que a Figueira quer ir? O que é que nós queremos ser, com as condições que temos? Isto tem que ficar muito claro e tem que ficar vinculado acima de um mandato. E depois há as questões menores, que essas, em alguns casos, têm sido bastante maltratadas, que é tratar da limpeza da cidade, em alguns casos, e de vez em quando. Tratar do trânsito. Então, a questão do trânsito, também já escrevi sobre isso, a questão do trânsito é uma coisa absolutamente inacreditável, não consigo compreender que, olha, foi uma proposta que eu fiz quando lá estive como vereador do 100%, que era fazerem contagens de tráfego, fazerem uma análise, inquéritos junto das pessoas para saber quantas pessoas visitam a Figueira da Foz. Mas são as pequenas coisas. Mas não temos tempo para pormenorizar. Perguntei-lhe se não reconhecia que a oposição estava a fazer também uma oposição construtiva. Agora pergunto-lhe se não reconhece nenhum mérito ao Executivo, porque até agora só tem apontado críticas. Não, reconheço o mérito de fazer aquilo que tem a fazer. Aquilo que tem a fazer, isto é, sem definir claramente os tais objetivos onde pretendemos chegar. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo, e este é do conhecimento público, praticamente. Há um grupo de cidadãos que não nada tem a ver com a política, não se tem metido na política, mas tem feito um conjunto de propostas. Eu recordo, tentar fazer chegar o mar cá acima, em lugar desta utilização que se pretende dar à praia. Fez, em determinada altura, a proposta de fazer um... bypass? O bypass, está a falar o bypass da Areia, e também o teleférico, para o outro lado. Eu não digo que estas são as soluções ideais. Agora, eu subscrevo a ideia de que estas soluções que são apresentadas por este grupo de cidadãos, interessados na sua terra, duplamente interessados porque são cidadãos da terra, mas também interessados porque representam uma atividade importante para o futuro da Figueira, mas até agora não se lhe tenha dado ouvidos suficientes para que se estudem essas possibilidades. Sim. Vamos agora, para concluir esta parte da entrevista e, no fundo, fazendo um bocado o flashback. Portanto, para quem só agora se juntou a esta entrevista, o Sr. Engenheiro Daniel Santos disse que não se candidata à Câmara nem por nenhum movimento, nem por nenhum partido, mas deixou, no entanto, as portas abertas para ser candidato à Assembleia Municipal por um movimento ou por um partido. Não. Um partido não. Só um movimento. Só por um grupo de cidadãos. Só por um grupo de cidadãos. Portanto, os partidos ficam arredados... Ficam arredados a menos que, de repente, com uma varinha mágica, eles alterassem os comportamentos. Nós olhamos, vamos ver o que é que aconteceu. Acredita em magia? Olha, o PSD elegeu agora a sua comissão política com 91 participantes a votar. Isto tem algum significado? Tem alguma importância para a cidade? 91 pessoas... Acredita em magia? Acredito. Acredito nessa possibilidade, então poderá ainda candidatar-se por um partido à Assembleia Municipal. Desde que ele se considere... essas coisas, acredito em magia, mas não é assim de repente. Vamos lá ver. Eu acredito que essa possibilidade exista, mas é preciso que... Aliás, este momento é um momento importante para que isso aconteça. E a junta, os partidos têm poucas coisas para oferecer aos Nunca se lembrou de se candidatar... também, se lembrou, tem sido nos últimos 3 anos, à Junta de Buarcos e São Julião. Não, já fui sondado. Ou seja, deve ser o campeão concedido das sondagens, porque das sondagens, isto é, dos convites e das aproximações políticas, tem dito sempre que não, só disse que sim ao movimento Figueira 100%. Mas para a Junta, acha que pode ser uma candidatura... eu não me via como candidato à Junta. Pelo percurso político que já teve? Sim, porque acho que, enfim, sem falsa modéstia, mas quer dizer, o conjunto de conhecimentos que adquiri e a preparação que adquiri relativamente à Figueira, devo dizer que, por exemplo, neste momento estou a fazer uma pesquisa, uma investigação para tentar fazer um trabalho
acerca da Figueira. Tenho ido com frequência, em determinadas fases, quase todos os dias ao arquivo da Câmara, para ir lá buscar, de facto, algum material que quero ainda trabalhar. E, portanto, tenho um grau de conhecimento que eu acho que poderia ser utilizado de outra maneira. Mas também, não sendo utilizado de uma forma... Utilizado de outra maneira como? Se não é candidato à Câmara, na Assembleia Municipal, não pode utilizar esses conhecimentos através destes também. Privilégios que as beiras me dão, de eu escrever de vez em quando, semanalmente, uma crónica, através de outros fóruns, que agora, há relativamente pouco tempo, fui convidado aí para fazer uma pequena palestra sobre matérias relacionadas aqui com a Figueira. Eu quero aproveitar o meu conhecimento, assim, uma vez que não tenho oportunidade, Entremos não vou ter oportunidade na de fazer segunda de e outra última forma. fase da entrevista. Que livros é que lê? Tem um livro que gosta particularmente? Leio muitos. Olha, no que diz respeito a romances, li variedíssimos livros do Saramago. Li há algum tempo, mas não foi muito, um livro que é assim uma coisa muito grande, do Roberto Boniano, que é o 2666, um livro imenso, mas muito interessante. Um livro. Aquele livro que me marcou por causa da idade que tinha e aquilo que significava. O Inverno do Nosso Descontentamento, do John Steinbeck. Tal e qual, na sequência das Vinhas da Ira. De que tipo de música gosta? Eu gosto de música variada. É normal que as pessoas refiram a música clássica. Eu não sou um melómano, nem um conhecedor de música, mas, tal como todas as pessoas, de uma forma geral, gosto de alguma música clássica. Aquela que me entra pelos ouvidos. Tem um grupo ou um artista preferido? Eu gosto do Mozart, por exemplo, se estamos a falar na música clássica. Não, estamos a falar em música. Não, quer dizer, propriamente preferido. Olha, gosto de ouvir a Ana Moura no Fado. Outro dia fui ouvir ali na gala da Figueira TV. Ouvi os Amor Eletro, gostei muito. Tenho sempre música de fundo, o Ian Tiersen, por exemplo, música de fundo, quando estou a trabalhar. Pronto, é assim de uma forma geral, mas não tenho assim... a banda sonora... e os Beatles. A banda sonora do seu cotidiano, não é? Exatamente. E por falar em banda sonora, filmes. Como é que estamos de filmes? Tem ido ao cinema? Não tenho ido muito ao cinema, eu acho que... Não é um cinéfilo? A Figueira da Foz é uma terra de cinéfilos e de cineastas. Não, mas eu tenho aproveitado a oportunidade que tenho de ver alguns filmes em casa, mas poucos. Não sou assim um cinéfilo, uma pessoa muito interessada no cinema. Eu gosto mais de ler livros. Eu gosto de futebol. Mas gosto, por exemplo, de determinadas séries da televisão, como por exemplo aquele Borgen, que foi de facto uma série extraordinária que retratava a vida de uma primeira-ministra dinamarquesa, que aliás era um exemplo para, que devia ser adotado aqui acerca da forma de vida. Aqui há a geringonça, não é? Mas lá também era a geringonça. Sim, era isso que eu ia dizer, mas as coligações que lá se faziam ainda eram mais geringonças do que exatamente. Mais contra a natura, em termos ideológicos. E desporto, gosta do futebol? Tem algum clube ou não? Tenho um clube que é do meu coração, tanto me faz que desde ou não de televisão, de divisão, que é a Académica, desde miúdo, sempre fui adepto à Académica, curiosamente passei pela Universidade de Coimbra muito brevemente, fiz lá uma pós-graduação, porque o resto foi no Porto e em Aveiro. Sou da Académica. Benfica, Porto e Sporting não são os meus clubes, mas quando Benfica, Porto e Sporting jogam para as competições internacionais, estou com eles. E quando assisto a um jogo de futebol em que não entra o meu clube, estou sempre do lado mais fraco. E o hobby? Que hobby é que tem? Tenho. O meu hobby neste momento, olha, é fazer as minhas corridas. Faço praticamente dia sim, dia não, 5, 6 km. De vez em quando participo aí numas provas até 10 km. Está a preparar-se para a próxima corrida autárquica? Não, mas isso também pode contribuir. É uma corrida de fundo. É uma corrida de fundo, não é? Pode ser uma corrida de fundo, mas eu devo dizer. E também pode ser de velocidade, não é? Se a candidatura surgir em cima. Da outra vez, 2009, foi de velocidade, porque a minha candidatura surgiu. Eu fui apresentado pessoalmente em 6 de junho, salvo erro, e as eleições foram em 11 de outubro. Portanto, foi uma corrida de velocidade. E há uma parte que eu acho que é muito interessante e que faz parte dessa corrida também, e que eu não sei se as pessoas estão disponíveis para isso, porque por isso é que eu há bocado falei na história das barrigas de aluguer, é que é muito interessante contactar as pessoas para obter as assinaturas necessárias
para as candidaturas, para a Câmara, para as freguesias. Está aqui a deixar um recado, vejam lá, não se descuidem, porque depois é demasiado tarde. Engenheiro Daniel Santos. Isso é verdade. Engenheiro Daniel Santos, muito obrigado por ter estado aqui, foi um prazer tê-lo como convidado deste clube privado, um programa de entrevistas em parceria com a Foz do Mondego Rádio, Diárias Beiras e Figueira TV. Na próxima semana teremos aqui outro convidado. Muito obrigado pelo convite.